Oi, estamos aqui nesse podcast maravilhoso, Expo Empreendedora. Eu sou a Pamela Otero, eu sou atriz, também sou apresentadora e trabalho no mercado do bem-estar com mindfulness, com yoga, com arte, com vivências. E também sou comunicóloga, também trabalho com comunicação social, então a arte da comunicação e da oratória estão ali sempre presente no meu dia a dia. E vocês vão me conhecer um pouquinho durante este programa, esse podcast aqui, porque antes estou aqui com o Rafa, que também precisa se apresentar, com um currículo maravilhoso também. Obrigado, Pamela. Oi, pessoal. Sou Rafa Furtado, sou ator, sou diretor, sou mentor, sou palestrante. Vamos bater um bate-papo aqui incrível, vai ser incrível conversar com a Pamela Um e tenho certeza que prazer. vocês vão gostar muito. Vamos lá, Pamela, conta um pouquinho sobre a sua carreira como atriz. Eu, como ator também, eu te admiro, vejo seus trabalhos. Fala um Obrigada. pouquinho sobre esses desafios para construir uma personagem. A gente ouve muito isso, é muito fácil. Vem ali, às vezes, um pouquinho na tela, na TV, principalmente em novelas, que é o que traz uma repercussão maior, mas as pessoas não sabem esse por trás. A Então, preparação, a concentração. Fala um pouquinho a sobre minha isso. carreira artística, ela já tem 3 décadas. Aham. Então não é novidade a Pamela atuando, né? A Pamela atuando já existe praticamente desde quando eu nasci, mas são inúmeros anos de estudo, de formações. E o mais interessante para mim, Rafa, é que eu nunca vi o teatro como um lugar onde eu pudesse mostrar o meu talento e a minha arte. Para mim, o teatro sempre foi um lugar onde eu consegui conhecer pessoas diferentes. Então, onde eu poderia emprestar minha coluna para uma coluna de uma pessoa que anda diferente de mim, onde eu podia emprestar minha voz para uma pessoa que fala não só com uma voz diferente, mas num ritmo diferente, às vezes com palavras completamente distintas das que eu uso, emprestar o meu olhar e enxergar de uma outra maneira. Então, para mim, sempre foi um grande laboratório, uma grande experiência, inclusive de empatia. É alguma coisa que se fala tanto hoje em dia e que é tão difícil de definitivamente você conseguir colocar em prática. Então, sempre foi um grande estudo, um grande laboratório do ser humano. Não à toa, isso me fez gostar e buscar do desenvolvimento humano, que foram as minhas formações futuras, tá? E o que, que eu posso dizer? Hoje eu tô em cartaz, eu ia falar. Em cartaz ainda não, mas estou com 2 peças para entrar em cartaz, tá? Ainda esse ano, 2025. Mas eu tô no ar com Paulo, o Apóstolo, que é uma série bíblica linda da Record, né, Rafa? Incrível, Diga mais. assistam. E eu tô com uma personagem que foi lindo fazer. Ela é a esposa do apóstolo Ananias. Então ela chega nessa trama num momento onde Saulo vai começar a sua jornada. Quando ele muda de lado e quando ele resolve ser então um discípulo de Jesus. Então, você ter acesso a outras histórias, a outros corpos, a outros personagens, para poder dar vida e fazer com que as pessoas enxerguem isso artisticamente, é você aprender muito, muito sobre o ser humano. Então, para mim, a arte sempre foi mais complexa do que apenas você dar o play e assistir alguma cena que foi gravada, sabe? Muito mais do que só decorar um texto, que é uma coisa que muitas pessoas acham. Ah, vou decorar um texto, vou estar ali em cena. Não, decorar texto qualquer pessoa faz. Uma pessoa que está na rua, se eu pedir para decorar um texto, ela pode demorar um dia, como pode demorar 10, mas vai decorar. E não vê essa profundidade. Eu falo também porque agora eu vou fazer um personagem que eu sempre quis fazer. Em primeira mão vocês vão saber disso, que é um serial killer. Um filme americano de Que Nova medo. York. E meu primeiro filme internacional, Ai, já que com esse grande demais. desafio, né? E essa construção tem sido um desafio até por conta do evento. Como aqui organizador, diretor da Expo Empreendedor, muitas funções para focar num personagem tão complexo não é fácil. Então A as pessoas, densidade, o mergulho. exato, as pessoas vão ver ali um É. trabalho, vão falar, nossa, mas ele deve ter feito, não foi tão difícil. Pelo contrário, porque a gente tem outras funções também. A gente tem que É, é saber dividir tudo isso para que É um tenha uma desafio, verdade. ainda mais no Brasil, é um desafio muito grande você viver atuando o tempo inteiro, né? Hum. Então, vira e mexe, eu fecho a agenda, por quê? Porque eu tenho atendimentos, porque eu vou trabalhar com bem-estar, porque eu vou dar consultorias. E aí, quando de repente vai entrar em cartaz, ou vai ficar uma temporada gravando, daí você bloqueia a agenda naquele tempo, mas às vezes pode ser que case, tipo aqui. Hum. Mas agora você imagina o desafio que não é. Você tá fazendo um personagem completamente denso, Hum. né? Tem questões muito mais assim de terra, tá resolvendo toda a organização de um evento que é grande, que precisa do teu foco, que precisa da tua atenção, porém, você tá aqui se comunicando com todo mundo. E aí precisa Exato. vir o Rafa gentil,
o Rafa habilidoso, o Rafa carinhoso. E como que a gente não mistura tudo isso, né? Como que os papéis não se confundem? Não é fácil. Primeiro é amar o que faz, porque se a gente não ama, a gente vai se perder. Entra a questão também da mente preparada, a gente ter um autocontrole, uma concentração muito grande. Então, sempre que eu vou fazer algum trabalho, seja como palestrante, como ator, como diretor, eu me preparo muito antes. A gente tem técnica para tudo, a gente estuda, Sim. se prepara para isso. Eu gosto muito de trabalhar um arquétipo quando vou palestrar, ou trabalhar uma meditação antes de um grande evento quanto esse, justamente para que a gente tenha um foco no momento presente, porque todo mundo acaba chamando, né? Porque não são só os palestrantes, nós somos também palestrantes, mas tem os convidados, a gente vem aqui, grava um podcast, a gente faz de tudo um pouco, mas sempre com uma entrega muito grande, porque a gente também não pode deixar de fazer de uma forma profunda. A gente não pode fazer de qualquer forma, né? Eu sou essa pessoa, eu vou fazer uma coisa, eu me dedico muito para que seja algo muito positivo, e a gente entra também nessa parte como mentores, né? É. Além de atores, somos mentores, então a gente trabalha uma coisa que acaba complementando a outra. Hoje, cada vez mais, todo mundo precisa saber se comunicar bem. Precisa saber impor a voz, entender de que forma quer passar a mensagem. E graças à nossa formação com a atuação, isso existe com uma certa facilidade, mas porque a gente estuda isso há muito tempo, né? Então, hoje a gente consegue te ajudar na comunicação. No meu caso, as minhas especializações, que são as maneiras que eu mais gosto de ajudar na forma da comunicação, é trabalhar a comunicação assertiva, trabalhar a comunicação não violenta. Como eu trabalho muito em empresa, Rafa, isso é bastante importante, porque às vezes está tudo indo muito bem, mas é uma frasezinha que você falou errado, com Faz uma toda a diferença. palavrinha que foi mal interpretada, e o que imprimiu para quem assistiu, isso funciona na tela, na televisão também. Sabe, às vezes eu acho que eu tô fazendo a santinha, mas o que imprimiu foi, sei lá, uma sensualidade. Exato. E aí? É o que imprimiu que vale, né? E às vezes vem ali pela preparação e pela construção também, acaba surgindo. As pessoas falam muito, vou deixar a intuição me levar na cena. Só que se não tiver toda uma construção verdadeira, a intuição vai falhar. A intuição e o improviso vão servir para as pessoas que têm horas de voo no trabalho. Então, você tem quanto tempo de palco? Você tem quanto tempo de interpretação? Você tem quantos anos de palestra? Quanto tempo você fala disso dessa maneira? Que é diferente. Um Muito. médico fala sobre medicina, sobre os atendimentos há anos, no consultório dele. Se ele vai virar, se tornar um médico que vai palestrar, ele vai falar fora do consultório. Então é um lugar novo, ele não pode improvisar. Ele vai precisar se organizar, ele vai precisar roteirizar, ele vai precisar de ajuda. Para quê? Para fazer com que, assim como ele se desenvolve no consultório, ele também consiga se desenvolver no palco. Fazendo no palco várias vezes, aí tudo bem. E com o improviso e na intuição, porque já tem a habilidade, né? Não dá pra confiar só na Concorda? intuição, concordo muito, né? Concorda? A mesma coisa que o médico já querer ir operar alguém sem ter se preparado para doido. isso. Não tem Não. como, você ia confiar no médico, tô me formando agora, você vai deixar que eu te opere? Ele não vai deixar, né? Primeiro amor a nossa vida. E como atores, as pessoas confundem muito isso. Então, quando eu também migrei para ser mentor, foi justamente, primeiro, para passar esse amor para vocês, a importância da dedicação. E eu falo que eu prefiro trabalhar com pessoas dedicadas do que talentosas. Porque o talento, ele é passageiro. E se a pessoa tem talento, que bom. Mas vamos dar talento para o seu talento. Vamos alavancar esse grande profissional que você já tem. Mas se você não é, eu sou a prova viva disso. Eu nunca fui a pessoa mais talentosa em tudo que eu faço hoje. Mas eu sempre fui muito dedicado. Então essa dedicação me leva a esses lugares grandes, mas a gente nunca pode também se acomodar. A gente sempre Não, tem que se estar você querendo for mais e mais. talentoso e preguiçoso, nem é confortável trabalhar com você se você for preguiçoso, sabe? Ainda mais num ambiente, por exemplo, aqui. Tem hora para chegar, tem hora para começar uma palestra, tem um monte de gente trabalhando em conjunto para esse podcast acontecer, por exemplo. Exato, toda uma Então, se eu equipe aqui erro, ao se eu redor. atraso, se eu não faço a minha parte, eu atrapalho a parte de todos. Então, isso é muito importante da gente ter atenção, né, Rafa? Que às vezes, quando a pessoa não tem convivência com o meio do audiovisual, nem imagina que existe todo esse bastidor, todo esse por trás das câmeras, quantas pessoas Uma envolvidas. gravação, às vezes, tem 100 pessoas ali, tem produção, tem figuração, tem a direção, então são muitas pessoas. Para se concentrar não é fácil. Aqui no evento estamos gravando e tem muitas pessoas ao redor, tem stands, tem pessoas falando, conversando, tem equipe, Festa acontecendo, festa, barulho, mas a gente está focado nesse momento. Claro, em algum momento a gente vai dispersar, vai dar uma olhada aqui e ali, mas o nosso foco é nesse momento presente. Então sempre foquem no aqui e no agora, porque isso faz a diferença. Inclusive, daí a gente já entra até numa pauta que também é da minha alçada,
que é justa a questão do bem-estar, Uhum. né? Que é justa a questão da saúde mental e emocional. E eu gostei de vir aqui na Expo Empreendedor para falar de mental e de emocional, justamente por quê? Porque quando a gente pensa em empreender, a gente pensa em quase que correr contra o tempo, caminhando contra, né? Porque parece que é uma coisa assim muito de urgência. E a gente ficar nesse estado de urgência vai alavancar algumas coisas que não são muito boas na gente. Por exemplo, ansiedade, o estado de esgotamento emocional, que é o burnout, né? O FOMO. FOMO é uma sigla que é um nome mais incrementado para a ansiedade, que é o Fear of Missing Out. Aquela sensação de que você está fora de alguma coisa que todo mundo está fazendo. Sabe assim? Uhum. Poxa, se eu não fizer isso, vou ficar de fora, porque tá todo mundo fazendo isso agora. Todo mundo faz vídeo assim. Todo mundo faz vídeo assado. A pessoa que segue um padrão também ela não inova. Eu falo que ousar é importante. Então, às vezes, a gente vai ousar, vai ser algo marcante. Pode ser algo que vai fazer muito sucesso, como pode ser algo que não vai dar certo naquele Mas momento. pelo menos você Vai ser lembrado. experimentou, né? Experimentou, ousou. Isso para o E empreendedor também é fundamental. Ousar, inovar. A gente fala muito sobre inovação. A pessoa tem que inovar, né? porque Seja como ator, mentor. como é que você percebe, Rafa, todo mundo, se você está resolvendo fazer o que pode ser interessante para você, para sua marca ou para sua empresa, para os seus colaboradores, ou se você está seguindo uma onda aleatoriamente? Você precisa estar realmente no que a gente falou, nesse momento, nesse estado de presença. Você precisa entender agora por que eu estou fazendo isso. Exato. E não perder a sua essência também, porque todos vocês têm objetivos. Nós temos objetivos, temos propósitos. Até uma Exato. pergunta que eu faço, todo mundo que vem fazer mentoria comigo é: qual é o seu propósito? Se você tiver um propósito muito profundo, muito claro, você não vai se perder no caminho. Você, após ouvir não, se nós ouvimos muitos nãos, Ator, gente, para nossa, ser ouve ator, você não tem que aprender demais. a ouvir não. É, Senão, você vai desistir rapidamente. Não, já ouvi falar que eu era horrível. No meu primeiro curso de teatro, o diretor falou que eu não serviria para aquilo, que no máximo ia fazer a malhação que tinha na época, né? Falou de forma pejorativa. Eu aham. continuei na época até para mostrar para esse diretor que eu era capaz, depois ele pediu desculpas, me chamou para a companhia. Mas a gente passa por muitas Passa por situações, muita se a gente não coisa. tiver essa mente preparada, né? Não é só o estudo, tem muita coisa por trás. A gente acaba desistindo. Mas isso é para todas as áreas, o empreendedor também. Se não tiver essa mentalidade, acaba desistindo. Então, Sim. quando nós nos tornamos mentores, é muito para isso, para mostrar para vocês que vocês têm que se cuidar antes de somente estudar, 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 porque não adianta também só estudar a vida toda e não colocar tudo isso em prática, em ação. Então, É. vocês têm que agir. O primeiro passo é começar. Crescer, Rafa, eu acho que é importante você pensar em crescer no seu profissional, mas você não pode esquecer de crescer como ser humano. Você estava falando de propósito. Hum. Eu gosto bastante de falar que antes de especificar um propósito nosso, a gente não pode esquecer que o nosso principal propósito, passando, né, pela nossa existência aqui na Terra, é se desenvolver como ser humano. Então, cada dia melhorar como ser humano. Quando a gente melhora como ser humano, a gente está falando de valores e caráter. A gente não está falando de conquistas materiais. Embora elas sejam deliciosas, elas sejam necessárias, embora eu quero que, ó Deus, que o extraordinário, maravilhoso e divino aconteça na minha vida, mas que eu melhore cada vez mais como ser humano, porque assim você vai realmente trabalhar tudo isso em paralelo. Eu quero crescer profissionalmente, mas eu quero crescer como a Pamela. Eu quero trabalhar com o Rafa que queira crescer como o Rafa, sabe? Que a gente possa deitar e dormir e falar: nossa, hoje eu fui o melhor que eu pude ser. Não porque eu ganhei coisas, mas porque eu conquistei sorrisos, porque eu fiz sentido na vida das pessoas, porque o que eu falei ou o que eu fiz fez sentido para mim, primeiramente também, sabe? Ai, Pamela, mas não é bem assim. A gente vai se estressar, a gente vai ficar ansioso. Claro, a gente é ser humano, a gente vai ter todas as emoções e a gente vai ter alguma Hum, questão ali disfuncional se a gente não tiver todas as emoções. Todo mundo tem todas, todo mundo tem. mas a gente tem que saber administrar. E Sim, para saber administrar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa olhar para a dor. E para olhar para a dor, a gente precisa querer. Porque vai incomodar. vai. Senão a gente vai viver de fachada, de post no Instagram. Né? Hum. A gente não pode esquecer nunca, Uma né, vida Rafa? que não é da pessoa de verdade. E é o recorte que ela escolheu pôr. E Ela pode realmente, viver estamos aquilo. aqui nesse mundo para isso, né? Para melhorar. Eu sempre falo que não adianta a gente querer crescer como profissionais se a gente não melhora como seres humanos. Então, se a gente não quer ajudar o próximo, se a gente não cumprimenta, não dá um bom dia a uma pessoa, se é uma pessoa que está ali na limpeza, nós não estamos fazendo certo, porque estamos aqui, todo mundo para se ajudar, todo mundo para crescer. E uma coisa que sabemos é que um dia todos vamos para o mesmo lugar. Então, por que não ajudar quando temos a oportunidade para isso? Assim como já fomos muito ajudados em vários momentos, as pessoas também nos Exatamente. ajudam, a gente tem que ajudar também, né? A gente tem que retribuir, mas também não é ser interesseiro e sim interessante. As Interessante. pessoas confundem isso também.
Ah, tem tal pessoa, quero me aproximar de qualquer forma daquela pessoa, vai fazer de tudo. Não, vai se mudar para aquela área que a pessoa mora, vai querer ter uma vida parecida. Não precisa disso, até porque você pode começar algo ali, não ter condições depois de arcar com tudo aquilo e falir É, empresas, não e, ter. gente, não, 2025 não dá mais para esconder, dá para perceber com o teu olhar, até, enfim, até ator dá para perceber. Você percebe se a pessoa está feliz, se ela não está, se ela está ali porque ela quer alguma coisa a mais ou não. É, viva fazendo com que o ambiente que você está seja harmonioso, seja interessante, para que todo lugar que você passe, por onde você for, você realmente some. Eu acho que se você pensa dessa maneira, né, com uma cabeça de somar, Uhum. sempre vai trazer pessoas que também vão querer somar com você, A né? gente entra numa sintonia de pessoas com a mesma energia, que vão querer crescer, e olha a força que isso tem, né? A gente É, pega pessoas, pensem nisso, que tem ali já uma energia, um propósito, e acham outras pessoas com o mesmo propósito, alavanca, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então a não, gente precisa de pessoas para ter essa base, mas também não adianta pessoas que são com pensamentos contrários, que têm outros princípios, então a gente tem que ir alinhando tudo isso. E vocês vão descobrir isso, seja na área de vocês como empreendedores, ou qualquer outra área que exerçam, você tem que ter pessoas para ajudar vocês a crescerem também. Não dá para é. caminhar sozinhos. Obviamente, né, vendendo o meu peixe, que é analisar a empresa, analisar os colaboradores, seja CNPJ, seja CPF, e entender de que maneira pode existir mais saúde emocional ali naquele ambiente, eu acredito que todo mundo que vai lançar uma marca, fazer uma empresa, crescer, avançar nessa empresa, precisa colocar como meta também questões que trabalhem a saúde emocional e mental. E isso não só como meta, mas também como lei agora, né? Dentro das normas regulamentadoras, a gente tem a questão da segurança, tem a questão do mental e emocional, que a partir do ano que vem vai ser mais do que obrigatório as empresas olharem para isso. Então, trabalhar tudo isso de que maneira, Pamela? De que maneira você pode ajudar uma empresa a ter um olhar mais carinhoso, atencioso e, obviamente, um grupo de pessoas, de colaboradores, com possibilidade de melhor regular seu sistema mental e emocional, a entrega da empresa vai ser muito melhor. Com Um certeza. lugar com pessoas mais felizes vai trazer mais alegria e mais felicidade. O tempo inteiro? Obviamente que não. A gente sempre tem que voltar para esse lugar, somos seres humanos. Mas entender de que forma todas as ferramentas que eu ensino podem ajudar essas pessoas no ambiente de trabalho pode ser uma possibilidade de dar mais saúde para a tua empresa, Sim. né? Na própria comunicação, na própria maneira de você falar de forma menos violenta, que às vezes a gente é agressivo sem perceber, Aham. né? Aí, como tudo vai mudando muito rapidamente, às vezes a gente entra ali numa onda que não é uma onda correta, a pessoa se perde porque não está seguindo a essência dela. Então, eu acho que é importante cada um de vocês seguir a essência de vocês também, né? Não se perder nesse caminho por seguir ali, tá acontecendo tal movimento, eu vou Vou migrar fazer para esse também. movimento, vou fazer também, achando que vai dar certo. Mas não é assim que funciona. Você não pode começar um caminho e do nada mudar a rota, porque aí nada vai para frente, né? E isso vem também do seu preparo, do estudo, de fazer mentorias, de estar com pessoas que vão te auxiliar nisso, que vão fazer você alavancar os seus projetos, vão fazer você realmente ter esse preparo e essa base, né, que é muito importante, essa solidez. E entender também que você pode ter sucesso e fracasso todos os dias na sua vida e que eu acho que o bom empreendedor, ele é aquele que não vai se assustar com o fracasso. É aquele que vai olhar para o fracasso, vai ver uma grande oportunidade, vai fazer os ajustes necessários e ele não vai se enfraquecer absurdamente. Então, para isso, voltamos de novo para essa inteligência que na verdade é a gestão das tuas emoções. Como que eu não me abalo absurdamente e faço desse limão uma grande torta de limão, né? Exato. Não, e Um aproveitar as ananás. oportunidades também, né? Surge uma oportunidade. A pessoa às vezes não está tão preparada para aquela oportunidade, ela deixa passar. Ou se ela quer muita oportunidade, mas também não tem esse grupo ali para ajudar, para auxiliar, às vezes para indicar também, não vai adiantar porque ela não vai conseguir. Então, a gente tem que entender que a vida é sobre isso, é sobre você se preparar para colher os frutos. Você vai plantar para colher, Com né? certeza. Plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Então, você com a sua consciência vai saber melhor do que nós sobre o que vocês estão plantando, mas se vocês não se preparam, nada adianta. Algumas das empresas que eu já fiz consultoria e vou levar treinamento são tarefas que são muito simples às vezes, sabe? Ferramentas que você tem que fazer uma leitura de um grande cenário com todos os setores da empresa,
às vezes é um olhar, porque a gente não comunica só com a voz. A gente comunica com o andar, a gente comunica com as expressões, a gente comunica com a escrita, a gente comunica com tudo nosso, né? A pessoa pode olhar para a gente e pensar zilhões de coisas. Então, às vezes, um olhar meu pode incomodar alguém e causar um BO gigantesco numa empresa. E aí, eu vou entender esse cenário, a gente vai organizar tudo isso e a gente vai fazendo pequenos ajustes que precisam depois, obviamente, de manutenção, porque não adianta você só ensinar uma coisa, sair e nunca mais voltar para lá. Tá. Você precisa ter, né, semear ali, seguir Constância. plantando, constância, senão esquece, não Não, tem como. e até por isso estamos agora no momento de montar a Expo Empreendedor Academy. Vocês vão ficar surpresos, porque é justamente um movimento para mudar a mentalidade, com grandes profissionais, né, que vão trabalhar justamente o que é a necessidade de cada um de vocês, essa necessidade das pessoas no geral, pessoas que vêm aqui na Expo para procurar essa imersão, procurar essa evolução, virar essas chaves mentais. Então, a Expo Empreendedor Academy vai ser muito para isso também, né? Com o Fernando Seabra, o Rubens, Rafael e todo um time de peso, nós estaremos lá também, justamente para ajudar vocês nesse momento de evolução, não só na sua empresa, mas também na sua vida pessoal, né? Porque a gente vai melhorando os dois pontos meio que em Exatamente. conjunto, a gente vai evoluindo como pessoa e como profissional. Por mais que a gente tenha perfis diferentes, né, personas diferentes. Eu sou a Pamela na Expo Empreendedor, numa aula de yoga, quando eu vou trabalhar com yoga ou com mindfulness, eu sou uma outra Pamela. Eu sou outra Pamela quando eu sou filha, né, quando eu tô com a minha mãe. Eu sou outra Pamela quando eu tô com diversas amigas. Mas a gente tem que saber que a gente é toda essa parcela de cada um de nós e que a gente tá, qual a energia que a gente está colocando a mais e qual que a gente está colocando a menos em cada um desses ambientes, mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa ter esse discernimento e olhar para tudo dentro da gente, como a gente é com a verdade. E aí, obviamente, a gente precisa estar no momento presente, estar no momento de estudo, tem muito de solitude, de momentos de ficar ali quietinha e se entender, escrever sobre si, enfim, são inúmeras as ferramentas. Mas a gente precisa ter consciência disso para entender que as possibilidades elas existem para serem todas usadas, tá? Às vezes a Pamela completamente doce e gentil não vai funcionar numa palestra onde eu preciso acessar, por exemplo, empreendedores de alta performance. Eu vou precisar de um punch, eu vou precisar de uma atenção. Eu gosto mais de ser doce. Mas eu sei que se eu for muito fofinha o tempo inteiro, eu não vou chegar nessa galera que quer ter alta performance, que tá com o foco, tá com a pupila dilatada de tanto que tá ali olhando num determinado lugar onde quer chegar. Então a gente tem que entender quais são todas as nossas possibilidades. As minhas são diferentes das suas. Porque Sim. a gente trabalha bem com essas ferramentas Aham. todas, entendeu? Aí nós vamos mudando realmente, é quase uma persona. É, Eu trabalho exatamente. muito isso na atuação como mentor para artistas. A gente tem uma necessidade, que geralmente vem da infância, que não é suprida, a gente cria uma persona, que é a forma que a gente se apresenta para cada pessoa que a gente se relaciona, que a gente convive, e tem até um erro trágico, que pode ser uma forma nociva que a pessoa vai ter. Só que, tô palestrando, a gente vai ter uma personalidade própria para aquela palestra. Precisa de uma energia maior. Eu dei uma palestra em Mauá para 500 empreendedores, não tinha nenhum artista na plateia. Eu tive que ter uma energia própria para aquele momento. A gente está atuando, é de acordo com a criação do personagem. Exato. Em casa, você falou, tá com sua mãe, eu tô com a minha mãe, a gente vai ter um momento próprio para aquela pessoa específica. Você é o Rafael mais doce, a Pamela mais doce. Pode relaxar, ou se Pode, vai fazer à ficar mais. vontade, mas é uma reunião de negócios, é para fechar um contrato, é para debater alguma coisa importante. Então a gente vai criando personas, a gente vai mudando, até a energia muda, tudo que estamos fazendo, a intenção daquele momento, né? O propósito ele segue, mas a gente vai mudando de acordo com a ambiência, com o ambiente que a gente vai estar e com as pessoas que a gente vai estar lidando também. Você Que vai nunca ter fica igual. consciência e você vai ter consciência do que você está fazendo, né? Não vai sair num efeito manada, naquela sensação de estar fazendo só para não ficar de fora, né? E aí a gente volta para o fear of missing out. Então a intenção da gente falar tanto assim aqui sobre consciência e sobre comunicação é justamente para que a gente saiba quais são todas as nossas possibilidades, quais são minhas cartas na manga. Eu me conheço tão bem a ponto de saber quais são todas as minhas cartas na manga que eu posso usar em todos os ambientes, com todas as pessoas. Por exemplo, às vezes a gente vai entrevistar alguém e a pessoa só faz qualquer pergunta para mim, Rafa. Nada de coerência. Uma pergunta para você. Qualquer pergunta. Como tá o dia hoje? Não sei.
pessoa não tem um interesse ali, né, pra isso. Boa. Como é que você vai extrair o melhor dessa pessoa? Não dá. Ou às vezes você vai perguntar e a pessoa vai ser mais do meu estilo, não parar de falar nunca. E aí você também pode Aí perder o fica foco horas, né? e tem que lapidar. Sim, Então, sim. Então é de acordo com o momento, com a situação, e aí a gente tem que aprender também a ter esse jogo de cintura ali, entender a pessoa. Então, sempre que vocês vão fazer um trabalho, vão ter uma entrevista de emprego, vão começar algo, pesquisem muito antes, se preparem muito antes, porque às vezes a gente vai meio que no impulso de querer fazer logo uma coisa, mas não se prepara adequadamente. É importante fazer, é importante começar, mas não de qualquer jeito. Você tem uma criação, tem que ter uma base, tem que ter um projeto, tem que ter pensado em algumas estratégias para que não fique algo muito solto. sair fazendo já Deixa. tem muito. Sair Exato. fazendo, pelo menos organiza as Tem ideias. que ter algo organizado, tem que ter diferenciais, não pode ser, né, de qualquer maneira, né? E vamos aproveitar para deixar uma mensagem final aqui para Vamos. vocês. Vou começar parabenizando vocês que estão aqui assistindo, porque a gente sabe da importância de aprender, de evoluir, né? E quando você tira um tempo para estar ouvindo profissionais que já estão há muito tempo, que já passaram por muitas dificuldades, que a gente não pode romantizar. Eu sempre falo sobre isso, porque as pessoas falam, ser ator, ser atriz é muito bonito, ser palestrante é lindo, viaja o Brasil inteiro, eu vou gravar um filme para Nova York, Estados Unidos, então, vai para fora, que lindo, mas não sabe de tudo que a gente passa, Os né? bastidores, Os né? bastidores, a preparação para se chegar nesses momentos. Tá organizando um evento grande como esse, dias sem dormir, falando com centenas de pessoas, coisas acontecem e a gente tem que estar resolvendo. Então a gente sempre tem que dar um jeito para tudo. E sempre tem um jeito para tudo, isso que é o bonito, né, e bom de tudo. Então não se desesperem quando algo sai um pouquinho do controle. Sigam rumo ao que vocês querem, não saiam do seu propósito, que tenho certeza que tudo vai dar certo, tá? Então me sigam no Instagram, @Rafael Furtado Rocha. Foi um prazer estar aqui com a Pamela Otero Prazer. e até breve. Beijo, um beijo grande. Me sigam então, Pamela Otero, em todas as redes. E é isso, a gente vai caminhando junto aí, aprimorando a nossa marca, a nossa empresa, mas não esquecendo de aprimorar quem somos como seres humanos. Obrigado, pessoal. Até mais. Até.